Bem, queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, João capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 15. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero te fazer um convite. Domingo passado a gente teve aqui o nosso momento de missões e falamos sobre os nossos missionários. A igreja tem 5 missionários, um deles está na Croácia. Na verdade, ela não está na Croácia, ela está aqui no Brasil e ela vai estar conosco aqui na próxima quinta-feira, na nossa celebração da noite. Então, você quer saber um pouco mais do trabalho que nós aqui da PIB temos lá na Croácia, através da nossa missionária Carla? Venha participar da nossa celebração na próxima quinta-feira. A Carla vai estar aqui conosco desde a parte da tarde, vai estar aqui até o final da nossa celebração. Ela está de passagem aqui, vai para Recife passar o Natal com os familiares. Então venha ouvir aí os desafios que nós temos para a Croácia, que sabemos todos pelas notícias dos jornais, que a Croácia também se tornou um daqueles caminhos onde o pessoal lá da Síria que está migrando para a Europa passa por lá. Então vamos ouvir o que nós temos de notícias lá da Croácia. Nós vamos ler João capítulo 6 a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: há algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraríamos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mande o povo sentar-se. E havia uma grama naquele lugar e todos sentaram. Era cerca de 5 homens, assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós vamos pensar aí numa sequência que a gente vem tendo sobre a comunidade do serviço. Vamos orar? Deus, fala conosco nesta noite. Aplica a sua palavra aos nossos corações e nos abençoe. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você conosco, se você não tem participado, a participar dessa série de sermões. Todo final do ano aqui na nossa igreja a gente para um pouquinho para repensar a nossa visão, para entender para onde nós estamos indo, para entender quais são os nossos desafios para 2016. E esse ano nós estamos falando na nossa série sobre uma igreja que pensa em você. Uma igreja que pensa em você é o slogan da nossa igreja. Nós temos um slogan. Tá? A intenção dessa série é levar cada um de nós a entender a igreja que nós queremos ser. Nós já somos um pouco, mas nós almejamos muito mais. Que é uma igreja que vai além de eventos, mas uma igreja que principalmente pensa em pessoas. E quando a gente fala isso aqui na nossa igreja, dá até arrepio, porque o povo fala assim: mas ainda falta muito. Mas essa é a nossa intenção. Nós queremos ser uma igreja que pensa exclusivamente em você, nas pessoas que nos cercam, não
somos perfeitos, mas a gente está buscando em Deus a nossa perfeição. E no domingo passado eu comecei a falar sobre a ação dessa igreja. E hoje eu quero me aprofundar um pouco mais nessa questão da ação. Porque eu entendo que viver igreja é cada um de nós saber do nosso papel aqui dentro. E hoje eu dizia lá na classe de novos, que aliás, se você está chegando para a igreja, sendo de outra igreja ou não, quer se filiar a essa igreja, você precisa vir participar dessa sala conosco, tá? E a gente vai ter entrada de membros agora em dezembro. Se você quer batizar, enfim, quer dar passos, venha participar conosco. Eu estava dizendo lá que Deus chamou as pessoas da igreja, ou para compor uma igreja, para que ela possa servir. E o texto que a gente acabou de ler não fala especificamente de igreja, porém esse texto ele é fantástico. Lá no congresso que a gente estava, eu ouvi um sermão sobre esse mesmo texto, né? Mas não estou pregando o sermão de lá não, tá? Por isso eu entendo que a Bíblia, não só esse texto, mas a Bíblia ela é fantástica, porque a parte maravilhosa desse texto não está só pelo milagre em si que Jesus fez, mas pelos princípios que Jesus tenta passar a nós hoje como igreja, como um meio orientador para a gente caminhar com Ele. O que mais me chama o fato ou a atenção aqui nesse texto é que nessa narrativa Jesus faz um milagre, mas Jesus também, no segundo momento, está nos convocando para o exercício da nossa atividade na questão de fazer milagres. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus fez milagre lá no passado, mas Ele quer fazer milagre aqui no presente. E Ele está chamando a igreja dele, de uma maneira indireta, a participar deste milagre. E este milagre hoje, para a igreja, tem um alvo. Sabe qual é o alvo do milagre que essa igreja persegue? É a transformação da vida de outras pessoas. Por isso fica muito claro que Deus quer nos usar para abençoar a vida daqueles que nos cercam. Deus quer nos usar para abençoar a vida daqueles que nos cercam. A gente pode falar isso juntos? Vamos falar? Deus quer nos usar para abençoar a vida daqueles que nos cercam. Agora vamos falar com um pouquinho mais de fé. Deus quer nos usar para abençoar a vida daqueles que nos cercam. Agora melhorou. Agora a gente começa a entender o porquê de nós estarmos aqui. Eu lembro a vocês que o milagre ali era de mostrar que Jesus era Deus. Jesus estava dando alimentação para aquele povo através de um milagre. Mas a intenção de Jesus em fazer o milagre era mostrar para as pessoas que estavam ali que Ele não era qualquer um, que Ele era Deus, que Ele tinha um poder grandioso. Ele não queria só suprir a necessidade de fome daquele povo no momento. Ele tinha o mesmo sentido que a igreja tem hoje. E qual é a função, a missão principal da igreja hoje? É mostrar que Jesus é Deus. É mostrar para as pessoas que aqui as pessoas podem se conectar a Deus, ou através da igreja as pessoas podem viver uma salvação, que não é somente uma salvação física como matar a fome, mas principalmente uma salvação espiritual. E aí eu quero fazer a pergunta-chave dessa noite. E a pergunta é essa aí, vamos ler juntos? Clica. Não está aqui a pergunta? Então eu vou ler para vocês e a gente vai pensar na pergunta. Quanto... tá aí. Vamos ler juntos?
pães e quantos peixes você tem para usar como milagre multiplicador em favor daqueles que necessitam de Deus? Deus tem chamado a nossa igreja nesses dias para nós sermos canais a seu favor aos que necessitam, daqueles que estão com fome, mas não só uma fome física, daqueles que estão com fome espiritual, daqueles que estão com fome por ser ou tentar ser alguém. E fica claro que uma das lições mais importantes que esse texto nos aponta é a realidade de que nós precisamos nos disponibilizar. Nós precisamos disponibilizar tudo que a gente tem para a ação de Jesus em favor daqueles que precisam. Então eu quero, diante disso, destacar algumas lições que a gente aprende com essa história, que nos levam a nos tornar disponíveis para que Deus nos use. E a primeira lição está lá no versículo 9. A primeira lição é a seguinte: nunca subestime o que você tem e quem você é. Vamos dizer juntos? Nunca subestime o que você tem e quem você é. Agora com um pouco mais de ânimo, olha para quem está do lado e fala para ele: nunca subestime quem você tem e quem você é. Nunca subestime o que você tem e quem você é. Isso. Observe o texto. O texto diz que a multidão brotou no coração de Jesus um sentimento de compaixão, sentimento de sentir a dor do outro. E num determinado momento daquela reunião, as pessoas estavam cansadas, porque elas já tinham andado 14 quilômetros, elas estavam famintas e elas queriam comer. E Jesus se dirige a Filipe, e dizem os comentaristas o porquê de Jesus se dirigir a Filipe, porque Filipe era daquela região, e talvez ele tivesse, pelo seu conhecimento ali da região, a oportunidade de ajudar. Mas o próprio texto diz que Jesus sabia que Filipe não ia poder ajudar muito. E diz lá o texto que Jesus pede para Filipe: a gente precisa alimentar esse povo, como que a gente vai fazer? E aí Filipe disse que, pela resposta que ele deu, segundo os comentaristas, que pelo menos precisaria 6 meses de trabalho de um operário para suprir a necessidade daquele povo. Ou seja, o que eles tinham era muito pouco. O texto fala que dava para cada um talvez dar uma bocada, uma mordida num pedaço de pão para o que tinha. E o comentarista, ele faz as contas e ele diz: olha, precisava um operário trabalhar 6 meses para que ele pudesse suprir a necessidade de todo aquele pessoal que estava ali. Portanto, se a gente for analisar o que Jesus estava propondo para os discípulos, o que Jesus estava querendo fazer com aquele povo, era algo impossível humanamente falando. E por falar em impossibilidade humana, vocês já pararam para pensar que relacionar-se com Deus muitas vezes põe uma interrogação na nossa vida, porque parece algo impossível de acontecer? Já parou para pensar nisso? Aliás, quem é Deus para você? Onde que Deus está agora? Que vida é essa que a gente ouve dizer que a gente vai ter após a morte? Por isso o apóstolo Paulo, ele vai falar lá numa das suas cartas, que aqueles que não conhecem o Evangelho de Deus, dizem que os que conhecem são como se fossem loucos. Porque é uma loucura. A gente está aqui
direta com Deus, se Ele não está olhando para a gente e dizendo assim, mas esse negócio não é um negócio meio de doido, não? Que Deus é esse? E aí, é dessa situação do ponto de vista da impossibilidade que estava acontecendo ali, que precisava ser feito algo ali, que eu quero trazer a nós no que se diz respeito à igreja. E observa que o texto vai falar que então aparece André, o outro discípulo, e ele tinha encontrado um garoto lá no meio da multidão, e esse garoto tinha apenas 5 pães, e diz o texto que eram 5 pães de cevada. Eu não podia comer, porque cevada tem glúten, tá? E 2 peixinhos. É muito possível que o garoto tivesse levado aquilo para passar o dia seguindo Jesus. Possivelmente ele tinha se unido àquela multidão na expectativa de que ele ia passar um bom tempo, então ele levou comida. O garoto não tinha muita coisa para oferecer. Aliás, um outro detalhe, o pão de cevada é o pão mais econômico que havia na época, tá? E todo mundo menosprezava o pão de cevada, porque não era feito de trigo, era feito de cevada, tá? Era algo que os muito pobres é que tinham. Os peixes não eram maiores do que sardinhas. Diz o texto, isso é só para a gente deixar um pouco mais rico a nossa discussão. O peixe em vinagre, ele era um peixe vindo da Galileia, e ele era muito conhecido lá naquela região, e enquanto o Império Romano tinha e prevaleceu, naqueles dias, peixe fresco, num calor da região, era um negócio muito luxuoso. Então, como não tinha maneira de transportar o peixe fresco em boas condições para costume, então se colocava vinagre no peixe. E lá no mar da Galileia tinha muitos peixes pequenos semelhantes à sardinha. Esse era o prato daquele menino. O peixe dentro do vinagre virava como uma espécie de drink para ele beber, uma bebida, um tipo de bebida. E o garoto tinha o seu peixinho no vinagre e um pão seco de cevada para passar o dia. Mas havia alguém ali naquela multidão que possuía algo de grande valor para Jesus. E esse alguém era aquele menino. E ele estava pronto ou disponível para o agir de Jesus. Olha só as figuras que nós temos aí. Nós temos um garoto, nós temos 5 pães e nós temos 2 peixes. O que significa isso a olhos humanos? Significa impossibilidade. Um garoto pode fazer muita coisa. Para uma multidão de 15 mil pessoas, que eram 5 mil homens, peixinhos, 2, poucos pãezinhos, significaria o quê? Aquilo parece insignificante para ser a resposta para o grande milagre que Jesus queria operar. E é aí que eu chego. Porque muitas vezes nós não damos o devido valor para nós. E você não pode se subestimar. Nós, como igreja, não podemos nos subestimar em relação a quem somos, em relação ao que temos. Nós precisamos entender que nós temos uma necessidade,
E essa necessidade é se tornar disponível como aquele garoto, com os pães e com os peixes, para Jesus operar o milagre. Uma igreja que pensa em você é uma igreja que necessita simplesmente se dispor a servir com o que ela tem, com o que ela é. Observe, a gente vai ver isso na Bíblia, que várias outras pessoas também, que a princípio não valiam nada aos olhos humanos, foram significado de grandes bênçãos. Eu começo com esse primeiro texto que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3, e diz assim a palavra de Deus: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma criança, que passou a servir a mulher de Naamã, um dos grandes guerreiros da Síria. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor, que era Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã pegou lepra naquela época não tinha cura, a pessoa era tirada do meio social, a pessoa era deixada de lado, e nós estamos falando de Naamã, um grande homem de expressão, e que agora perdia toda a sua expressão porque estava sendo colocado de lado. Mas uma menininha que foi levada como escrava foi instrumento de bênção para a vida de Naamã, e o nome de Deus foi glorificado ali. Mas não para aí. A gente tem uma outra história um pouco mais conhecida, que está lá em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 41 a 43, que diz assim: enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Sabe quem era? Golias, um homem de 3 metros de altura. E ele olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Ele disse a Davi: por acaso eu sou um cão ou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Você sabe o que aconteceu? O gigante caiu. Deus usou o pequeno Davi. Mas tem ainda um outro texto, já lá no início do ministério de Jesus, em João capítulo 2, quando Jesus foi numa festa de casamento, acabou o vinho, e a mãe de Jesus estava lá, e ela falou para conversar com Jesus, e os serviçais, que eram aqueles que serviam as pessoas ali, eram os garçons, ouviram as seguintes recomendações da mãe de Jesus: obedeçam àquilo que Jesus lhes mandar. E eles obedeceram. E sabe o que aconteceu? Milagre. Sinceramente, eu tenho dito isso a vocês sempre. Vocês me surpreendem. Mas agora eu entendo que a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina. A gente pode ser a igreja do Jardim São João. Nós não somos a primeira igreja de Guarulhos, nós não somos a primeira igreja de São Paulo, nós não somos nenhuma grande ou mega ou nada maior do que nós somos. Mas nós somos grandes, nós somos muito grandes, e quando a gente para não dar valor às nossas impossibilidades, nós nos tornamos maiores. E sabe o que Deus está dizendo para cada um de vocês hoje? Tanto para a tua vida particular, quanto para a tua vida como alguém que serve aqui nessa igreja. Deus está nos querendo ensinar hoje que nós podemos ser um instrumento tremendo da bênção de Deus, não só para este lugar aqui, este bairro, mas para toda essa cidade, para todo o
mundo. Nós só precisamos fazer, sabe o que? Abrir o nosso coração como daquele menino, como Davi, como outros tantos, e dizer: eu estou aqui, eu sou só isso, mas o Senhor pode transformar em tudo isso. Deus está chamando você hoje para você ser essa grande bênção. É só você não se menosprezar. Eu tenho certeza, eu disse isso hoje, que Deus vai fazer um grande derramar através das nossas vidas aqui. Deus vai fazer um grande derramar através da sua vida em particular, das mais formas variadas, a partir do momento que você se disponibilizar para Ele. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo é: obedeça a ordem de comando de Jesus, mesmo que ela pareça loucura. Olha lá o versículo 10, diz a palavra: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Entenda que os discípulos ainda não estavam acreditando no que haveria comida ali. A solução que André trouxe era a solução de impossibilidade. A solução que André trouxe era a solução de não vai dar certo. Só esses pãezinhos e esses peixinhos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A resposta de Jesus foi: organiza o povo sentado. Eu entendo que os discípulos ainda estavam cumprindo aquilo que Jesus estava dizendo, mas eles não esperavam muito de Jesus, não. Eles ainda não estavam com fé suficiente para entender o que Jesus ia fazer. E sabe o que me lembra isso? Me lembra as palavras de Tomé, quando da ressurreição de Jesus, que ele falou assim: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu tocar na ferida dele. Jesus foi lá, fez ele tocar e disse assim: bem-aventurado, feliz é aquele que não me vê e crê. E eu quero perguntar para você se você é uma pessoa feliz. Eu falo isso porque Jesus nos mostra uns caminhos, muitas vezes, na sua forma de nos tratar, que são caminhos malucos, que pela sanidade a gente não daria aqueles passos. Pensa comigo, o que faz uma pessoa como a Carla, uma jovem, largar a família dela aqui no Brasil, ir para uma terra que demora pelo menos 18 horas de avião para chegar lá, uma terra que ela nunca tinha ouvido falar, para ir lá falar de Jesus para as pessoas lá? Ela é doida. O que faz o pastor Antônio, que cuida dos dependentes químicos da nossa igreja, e eu conheço o pastor Antônio há pelo menos 20 anos, a ir para uma cidadezinha aqui, do lado aqui, e morar num lugar com mais de 100 internos, com 2 filhos pequenos, e a sua mulher no meio do mato, para falar de Jesus para essas pessoas. E sabe quem eram essas pessoas? Tinha matado não sei quem, tinha abusado de não sei quem, tinha roubado não sei quem, e eles dormiam lá. Ele é louco. São as loucuras de Deus. O que faz a Ivonete sair daqui e ir lá para a África, num país muçulmano onde a mulher não é valorizada em nada, a doar a sua vida por pessoas lá? Qual é a grande loucura de Deus que você já experimentou na sua vida? Eu tenho uma grande loucura. Eu quero ver esse bairro salvo para Jesus. Eu sei que Deus pode transformar, sabe quem? O dono do tráfico de drogas aqui. E se tem alguém aqui que tem contato com ele, pode dizer para ele que se ele quiser conhecer Jesus, eu vou conversar com ele.
Porque eu já vi isso acontecer lá no Rio de Janeiro, no meio da favela, das grandes facções que existem lá, aqueles homens que dirigiam aquela facção se dobrarem diante do joelho de Jesus, porque não tem nenhum nome maior do que o nome de Jesus. E vocês já pensaram, se esse homem se converter, as drogas vão acabar aqui, e nós precisamos orar por ele. Nós devemos sempre obedecer à ordem de comando de Jesus, exercitando assim um outro lado, porque as vozes de comando de Jesus muitas vezes só podem ser obedecidas se nós dependermos e confiarmos em Jesus. Mateus capítulo 6 vai narrar a história que Jesus, quando pega os 12 e os envia para pregar o Evangelho nas cidades. E os versículos 12 e 13 nos diz assim, que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependeram. E eles começaram a expulsar muitos demônios. Eles ungiam muito doente com o óleo e os curavam. Essa foi a grande experiência maluca que os discípulos tiveram quando se dispuseram a pregar o Evangelho. E sabe, Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode mudar todas as vidas daqui que parecem humanamente impossíveis, se nós não nos subestimarmos, se nós entendermos e nos curvarmos diante daquilo que Deus está pedindo para fazermos, nós vamos viver isso. Vocês não sabem o que aconteceu. Essas notícias chegaram para Herodes, que governava na época, e isso causou, segundo o texto, grande atenção por Herodes. Uma igreja que pensa em você é aquela que se permite servir obedecendo diante até de loucuras segundo o pensar humano, mas espiritualmente bênçãos. E essas loucuras a gente só explica com uma palavra: fé. E olha o que Hebreus 11 diz. Ora, a fé, vamos ler juntos? Depois ele continua dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, que eram as chuvas, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus quer nos usar. Eu gosto de ouvir testemunho de grandes homens de Deus. E essa semana eu ouvi alguns testemunhos por parte do pastor Bill Hybels, por parte do pastor da igreja Hillsong, falando. Eu gosto de ouvir Billy Graham, ainda já na sua velhice, falar e contar das suas experiências. Eu gosto de ouvir o meu amigo Carlito, que está aqui em São José dos Campos, que hoje dirige uma igreja, deve estar lá com 5.000 membros. Eu gosto de ouvir pessoas que se entregaram às loucuras de Deus pela fé e estão vivendo grandes transformações na sua vida. Deus está dizendo que a gente pode viver essas grandes loucuras de Deus. Você crê nisso? Amém. Mas o texto ainda nos ensina que nós seremos uma comunidade que serve quando a gente nunca desperdiçar aquilo que foi conquistado pelo favor de Deus. Olha lá os versículos 12 e 13, eles dizem que depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Jesus: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então eles ajuntaram, encheram um cesto com os pedaços de 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. E o texto vai dizer que quando eles se saciaram, houve sobras. E essas sobras, elas eram chamadas, segundo o costume judeu, de, eu não sei exatamente como pronuncia, eu vou pronunciar assim, peá. E sem dúvida, as pessoas que pegavam essas sobras eram as pessoas que serviam. Por isso os discípulos que foram requisitados por Jesus para pegar isso. Esses cestos, sabe de onde eles vêm? Do pacote de viagem que os discípulos tinham. Quando o judeu viajava, ele tinha um cesto que ele levava, que servia para levar os seus alimentos, que servia para levar as suas coisas na qual ele viajava. E ele usou esses cestos para encher das sobras, para eles poderem continuar a se saciar. E existem pelo menos 3 maneiras de se explicar esse milagre dos pães e dos peixes. Os comentaristas dizem que ele pode ser um simples milagre para mostrar o poder. A segunda explicação é que ele pode ser um ensaio do que seria a ceia do Senhor, porque Jesus emprega uma linguagem de dar graças pelo pão, como ele fez quando partiu a ceia. E existe uma terceira possibilidade que é muito bonita, e é nessa que eu quero parar hoje. Vamos pensar numa coisa: ninguém sairia para andar 14 quilômetros seguindo Jesus sem nenhum tipo de preparativo. Talvez alguns fizessem isso, mas outros, como o menino, também se prepararam. Então, entre eles haviam sim pessoas que tinham comida para comer, mas pode ser que nenhum deles tenha querido oferecer essa comida, porque estava pensando nele, que estava egoísta. E muitos, humanamente, como o homem querem tudo para si. Pode dizer que Jesus, com seu estranho sorriso, ele fez o milagre da multiplicação. Mas o milagre da multiplicação aconteceu de uma forma mais intensa ainda, porque as pessoas ficaram comovidas com o desenrolar da abundância de pão e peixes que ia saindo. E todos ali começaram então a imitar a Jesus, começaram a compartilhar do que eles tinham. O milagre, sem dúvida, aconteceu da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o milagre maior aconteceu na alma das pessoas, porque transformou homens e mulheres egoístas em homens e mulheres que queriam compartilhar tudo que eles tinham. Aí está o segredo de ser uma igreja que pensa em você. Compartilhar. Servir. Sem qualquer tipo de egoísmo. Deus nos chamou para ser igreja. E igreja precisa trazer no seu coração o sentimento de servir os outros, para que os outros sejam alcançados. De que maneira você tem feito a sua parte no reino? Quais são os pães e os peixes que você tem para Jesus multiplicar? Em quais necessidades dos nossos que estão ao nosso redor você tem usado ele? Deus tem chamado você para ser um canal de bênção, não para que a gente viva isolado, não para que a gente viva egoisticamente. Que privilégio Deus está nos dando, a gente poder abençoar outros que precisam. Está aí o desafio. Você quer fazer parte desta igreja?
É isso que nós queremos ser. Esse é o nosso sentimento. Por isso Deus te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer que você, conosco, se junte nesse time para servir ao mundo que precisa de Jesus, que precisa de muito mais de Jesus. Baixa a sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Eu quero falar com você que entrou aqui, que ainda não teve um encontro com Jesus. Eu quero ser muito rápido, porque Jesus está aqui hoje e Ele está querendo multiplicar quem você é numa grande pessoa, numa pessoa com propósito. E o maior propósito que um homem pode ter é a certeza da sua salvação, é a certeza de que ele anda com Jesus e é sustentado por Jesus, não só aqui e agora, mas para todos sempre. Mas a Bíblia diz que tem uma coisa que impede o homem de viver essa experiência, e esta ação é o pecado. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado separa, o pecado nos deixa totalmente pessoas sem sensibilidade para com Deus e para com os que estão ao nosso redor. E hoje Jesus trouxe você aqui porque Ele quer que você se torne uma pessoa sensível. Ele quer que você se torne uma pessoa agradável a Ele. Ele quer que você desfrute de uma relação plena e grandiosa com Ele. E Ele está convidando você para fazer parte da vida dEle. Você está disposto? Então, aí no seu lugar, diga para Jesus: Senhor, eu reconheço que o pecado tem me afastado do Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim, para perdoar o meu pecado, para me dar uma nova vida. E eu quero essa nova vida. Entra em mim, no nome de Jesus. Tem alguém que precisa ou que fez essa oração? Eu só queria conhecer você. Levanta sua mão aí abaixo que eu quero orar por você. No nome de Jesus, pode levantar sua mão. Tem alguém que precisa receber esse Jesus? Pode levantar sua mão. Deus te abençoe, querida. Mas alguém precisa fazer isso hoje? Só faz um sinal com sua mão. Levanta aí abaixo. Quero orar por você. Deus te abençoe. Mas alguém precisa ter esse encontro com Jesus hoje? Mas alguém precisa se colocar à disposição desse Jesus? Ele está aqui hoje. Ele está aqui para operar grandes bênçãos e maravilhas. Ele está aqui para operar na sua vida, meu irmão. E talvez você ainda não tenha caminhado o quanto você precisava com Ele. E Ele está chamando você para você dedicar a sua vida para Ele, para você dizer: olha, Jesus, eu sou esses pães e esses peixes desse menino e eu quero ser usado pelo Senhor. Eu acho que eu não tenho capacidade, mas o Senhor está me dizendo hoje que o Senhor vai me dar capacidade, então eu quero pôr minha vida à disposição do Senhor, para ser bênção para este bairro, para ser bênção para o teu reino. Então você que é dessa igreja, que está sentindo o desejo de colocar à disposição a Jesus a sua vida, ou você que não é dessa igreja, mas está aqui hoje, quer colocar a sua vida à disposição de Jesus, eu quero convidar você, junto com essas pessoas que levantaram as suas mãos, para virem aqui à frente. Vem aqui no nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé? Você que levantou a sua mão, você que é dessa igreja, que quer ainda, sente a necessidade de colocar a sua vida à disposição ainda mais para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Não estou pedindo para você ser pastor, não estou pedindo para você ser seminarista, eu estou pedindo para você ser um servo fiel e deixar Jesus agir na sua vida. Quem mais precisa fazer isso? Tem mais alguém? Vem aqui, querido, vem cá, que eu quero orar por você. Mais alguém? Você que é dessa igreja e quer colocar sua vida à disposição de Jesus, sai do seu lugar, vem até aqui. Tem alguém que precisa fazer isso, que sente essa necessidade? Vem. Mais alguém que precisa fazer isso hoje? Vem. Mais alguém? Então a gente vai orar. Vamos orar. Deus bendito, eu coloco no teu altar a vida dos teus filhos aqui, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor os cubra com a tua graça, com a tua misericórdia. Eu peço que o Senhor faça deles grandes homens e mulheres de Deus. Eles estão colocando a sua vida à disposição. Eles estão pedindo para o Senhor caminhar com eles. Então eu peço que o Senhor os salve no nome de Jesus. Que eles sejam inundados pelo poder do Espírito Santo. Que superabunde a graça e a misericórdia do Senhor. No nome de Jesus. Que o Senhor use a
a tua filha que está colocando aqui, Senhor, a sua vida para o Senhor. Que o Senhor use a nossa igreja, que o Senhor continue a derramar bênçãos e fazer milagres aqui no nosso meio. Que esse bairro seja salvo para a honra e glória do teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém, Jesus. Queria pedir vocês, por favor, acompanhar a Elisete aqui, ó. É só orar com vocês, por favor. Então, um abraço quem está do seu lado aí. Desejo a ele uma boa semana. A gente vai orar ainda. E agradecer você que veio. Se você quiser ajudar, é uma das formas de você construir a vida de outros. Se você quiser ajudar a necessidade dos nossos irmãos, procura o Evanildo, ele está ali na porta, procura ele. Levanta a mão aí, Evanildo, por favor. Lá, se você quiser ajudar com alguma coisa, procura ele para abençoar a vida dos nossos irmãos. Vamos orar para encerrar? Deus bendito, eu coloco no teu altar a vida da tua igreja. Eu peço que o Senhor dê uma semana grandiosa para os teus filhos. Eles possam se sentir, Senhor, usados pelo Senhor. E que o grande milagre da multiplicação aconteça na vida deles. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podem sentar, coração silencioso, a gente está encerrando.